Nós estamos vivendo a era mais fácil de criar um canal no YouTube. Nunca foi tão fácil criar um canal no YouTube e isso é um problema. Para começar te contextualizando já o que eu quero falar no vídeo de hoje, eu vou usar a seguinte metáfora. Provavelmente você, se você tem mais de um streaming aí, você já deve ter passado em algum momento pelo paradoxo da escolha. Em algum momento você já quis tirar um determinado tempo ou para assistir um filme ou uma série, e você se pegou sem conseguir tomar a decisão de qual filme ou qual série escolher de tantas opções que tinha. Você folheou algum catálogo de algum streaming, foi para o outro e foi para o outro, e aí chegou em algum momento você não conseguiu parar para assistir ou um filme ou uma série de tantas opções que tinha, e você não conseguiu tomar a decisão de qual filme ou série você ia assistir. Ou se você conseguiu tomar a decisão e foi assistir, pode ser que no final você tenha ficado arrependido, porque você não gostou daquela experiência ali e você queria, na verdade, era ter assistido ou outro filme ou outra série e acabou se arrependendo da escolha que você fez. Isso se chama paradoxo da escolha, tá? Isso nada mais é do que um conceito psicológico que foi definido pelo psicólogo Barry Schwartz, onde ele descreve que a ideia de ter muitas opções, em vez de aumentar a facilidade, pode levar à paralisia da decisão, ansiedade e insatisfação, pois sobrecarrega cognitivamente, aumenta o medo de errar e gera arrependimento por não ter escolhido a melhor alternativa. Quanto mais escolhas, maior a pressão para tomar a decisão perfeita, resultando em frustração e menor prazer com o resultado mesmo quando a escolha é boa. Isso é muito comum quando nós falamos em desenvolver um canal no YouTube. Por quê? Porque existem diversas maneiras para você chegar no mesmo resultado. E tem muita informação de muita gente falando sempre muitos caminhos diferentes para você seguir e você não consegue definir qual caminho que você vai seguir e você acaba ficando na paralisia, não consegue desenvolver, não consegue produzir e não consegue evoluir o seu canal. Isso é muito comum de acontecer. Eu mesmo tendo canais grandes, já acabou acontecendo isso aqui comigo em outros projetos, tá bom? Bom, então a gente vai ampliar primeiro aqui esse paradoxo da escolha para vocês entenderem esse conceito, né? E como que isso acaba acontecendo no universo do YouTube e da criação de conteúdo, tá? Hoje nós temos excesso de ferramentas e nichos, então isso acaba te gerando uma paralisia por análise, porque você dilui o seu foco e você aumenta a sua ansiedade e insatisfação. Isso daqui eu quero exemplificar para vocês aqui da seguinte maneira. Eu já vi relatos aí, tá? De pessoas que, por exemplo, né, elas começaram no nicho de curiosidades. Aí elas postaram um vídeo, 2 vídeos, 3 vídeos, 4 vídeos, 5 vídeos e o canal não desenvolveu. E aí elas foram tentar entender por que o canal não estava desenvolvendo. E aí elas caíram em um vídeo de alguém falando que o nicho de finanças é melhor. Aí a pessoa desistiu deste canal e foi criar um outro canal no nicho de finanças. Só que enquanto ela estava desenvolvendo o nicho de finanças, ela viu um vídeo de uma pessoa falando que apareceu uma ferramenta que era mais fácil criar imagens para vídeos de curiosidade. E aí ela tentou voltar para o nicho de curiosidade e acabou não desenvolvendo nenhum nem outro. E talvez você já tenha passado por isso também, né? Eu falo que o meu projeto aqui no YouTube, eu acho que ele só deu certo porque eu não tinha outra opção. Eu olhei bem tudo que eu poderia fazer, né? E eu fui eliminando as opções até eu chegar na minha opção ideal. E eu olhei aquilo ali, eu falei assim, bom, eu não tenho outras opções, eu só tenho essa. Então eu vou desenvolver essa opção. E aí eu consegui desenvolver. Foi o canal que eu monetizei em 3 meses. Então, eu acho que esse é o principal caminho que nós precisamos ter, principalmente também ter paciência, né? Porque hoje em dia eu sei que é muito complicado ficar vendo aí conteúdo o tempo todo, né? Monetizei o meu canal em 3 vídeos, monetizei o meu canal com 4 vídeos, anúncios assim, né? E aí você tá postando ali 10 vídeos e não tá desenvolvendo. E aí você acha que o problema é com você, porque inevitavelmente você se compara, mas o problema não é com você. Provavelmente o problema não é com você. Nós vamos também detalhar isso ao longo aqui do vídeo, tá? Se você é um iniciante, você tem alguns obstáculos para você enfrentar, tá? Essa ilusão da velocidade é um grande obstáculo que você precisa enfrentar, tá bom? Você precisa também
quebrar essa falta de atrito inicial, tá? Porque o YouTube, pessoal, você precisa. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre o que você precisa fazer com frequência, tá? Mas você precisa quebrar essa falta de atrito inicial, tá? Acabar com a desistência facilitada e também não executar mudanças constantes de projeto, porque demora um certo tempo para o YouTube entender do que você está falando. Demora um certo tempo. Então, depois que o YouTube entende do que você está falando, que ele mapeia o seu conteúdo, aí que ele começa a entregar de forma mais constante, tá bom? A realidade da plataforma, a realidade do YouTube é um jogo de longo prazo, pessoal. Não adianta, tá? Por mais que vocês vejam muitas pessoas falando aí que monetizaram um vídeo em 4 canais, que monetizaram um vídeo em 5 canais, elas podem ter batido as métricas de monetização, mas não significa que elas criaram um negócio sólido que continue gerando renda no YouTube, tá? Bater as métricas de monetização é uma coisa, gerar um negócio sólido é outra. Então aqui o jogo é de longo prazo, tá? Porque o jogo passa pela construção de autoridade, independente se você aparece ou não no seu vídeo, se você aparece ou não, não interessa. Todo jogo do YouTube passa por construção de autoridade, porque mesmo se você não aparecer, o seu canal será uma autoridade naquilo que você está falando. Então a construção de autoridade dentro do algoritmo da plataforma, né, ela não interessa se você aparece ou não, tá? E o algoritmo, para definir isso, ele precisa de dados. Então você precisa alimentar ele e isso precisa de tempo. Então por isso que é um jogo de longo prazo. E para você conseguir alcançar essas 3 metas aqui, né, você precisa ter uma frequência previsível. Fica mais fácil de você alcançar essas 3 metas aqui de cima com uma frequência previsível, tá? Nós vamos passar um plano de ação agora para vocês quebrarem esse paradoxo da escolha e para vocês entenderem que o YouTube ele é um jogo de longo prazo, tá bom? Esse plano de ação aqui ele é muito bom e eu executo ele constantemente, tá? Primeira coisa é a regra da exclusividade temporária. O que seria isso? Você precisa definir ciclos de 3 meses ou 24 vídeos. Nesse período, você está proibido de mudar de nicho. Definitivamente proibido. Inclusive, o meu canal que eu falei que eu monetizei em 3 meses, na verdade eu já tinha postado 34 vídeos antes. Aí depois de um ano que ele ficou parado, eu não deletei esses vídeos, eu mudei o meu nicho e depois falando sobre esse nicho, eu fui monetizar em 3 meses, mas o canal já estava sendo aquecido, tinha um ano. Então tem que levar isso em consideração também. O YouTube é um jogo de longo prazo, tá bom? Enquanto isso, você não muda de nicho, você foca no que você tem que fazer, tá bom? Simplificação também das ferramentas, tá? Você precisa de um kit básico de sobrevivência, tá? E o domínio do essencial, dominar as ferramentas essenciais. YouTube, pessoal, basicamente ele é inicialmente 3 coisas: roteiro, capa e título. Roteiro, capa e título. Roteiro, capa e título. É isso. Isso que você precisa focar, tá? O restante vai ser tudo meio automático, tá bom? Mas esses 3, roteiro, capa e título, é o que você precisa se desenvolver melhor, tá? Não significa que as outras coisas aqui não são importantes, elas são. Mas você faz uma vez, deixa configurado ali, pronto. Agora, roteiro, capa e título é o que você precisa ser bom, que é algo que você vai precisar ser mais frequente e mudar frequentemente, tá? E o domínio do essencial é justamente você dominar as ferramentas essenciais, não precisa dominar tudo, tá? Você precisa dominar uma boa ferramenta de edição, você precisa dominar uma boa ferramenta de criação de roteiro, alguma coisa nesse tipo, tá? O ciclo do YouTube basicamente é isso, você precisa entender de roteiro, capa e título. E o que você faz aqui é cria, edita e posta, cria, edita e posta, cria, edita e posta. Eu acho que eu vou criar até uma música no Suno com isso, né? Roteiro, capa e título, cria, edita e posta. É basicamente isso, tá? Depois de 3 meses e 24 vídeos, vai entrar uma 4ª camada aqui, que é a camada da análise. Aí você analisa o que você tem de resultado, tá? E aí você cria, edita e posta e fica melhor no seu roteiro, capa e título. É assim que vai funcionar. Enquanto isso, você tem que ter foco no processo. O que seria essa mentalidade de faculdade? Existem algumas faculdades aí que você tem que estudar 6 anos para você começar a ganhar o primeiro salário.
6 anos. Normalmente as faculdades duram pelo menos 4 anos para você começar a trabalhar na área. Você fica 4 anos somente estudando, né, o que você quer. E na verdade tem muitas pessoas que até mudam de faculdade, porque o primeiro semestre normalmente ele é só introdução. Depois do terceiro, quarto semestre que você vai começar a ver algumas coisas ali na prática. Então essa mentalidade de faculdade é justamente você entender isso, que tudo é um processo de criação e de aprimoramento. E você vai ver que você vai conseguir resultados se você tiver constância nos seus projetos. Então, para desenvolver uma mentalidade de faculdade, você precisa ignorar resultados imediatos. Ignore resultados imediatos e leve o seu conteúdo para um projeto a longo prazo, que vocês vão ver que vai dar certo. O que nós classificamos aqui como o segredo do crescimento? Constância e paciência, simplicidade estratégica, resistência a distrações. É basicamente isso que você precisa fazer. Porque se você tiver constância e paciência, você cria dito e posta, analisa e as coisas vão começar a fluir, tá bom? Simplicidade estratégica é basicamente isso. É o arroz com feijão bem feito. O arroz com feijão bem feito sempre vai dar certo, porque o arroz com feijão existe há 100 anos já e todo mundo se alimenta disso até hoje. Por mais que inventem novas comidas, né, que inventem alimentos ultraprocessados, o recomendado sempre é o arroz com feijão bem feito. Então a simplicidade estratégica é essa. Tá bom? E a resistência a distrações é justamente para você não ficar se distraindo, para não ficar mudando de nicho o tempo todo, para não ficar pensando em vários caminhos que você tem, né? E seguir a estratégia que você traçar. Siga uma estratégia e vá com ela até o final, que vocês vão ver que vai ser algo fenomenal para a criação de conteúdo de vocês. Beleza? Então, isso que eu queria falar no vídeo de hoje tá sobre a criação de conteúdo como um todo, sobre o paradoxo da escolha. Isole as suas distrações, isole completamente as suas distrações. Foque no que você tem que focar, que eu tenho certeza que o seu canal vai ser desenvolvido, tá bom? Ficando por aqui, você que assistiu até o final, meu muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo.